Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel no Facebook e ainda na página Jornalista Fábio Pereira no YouTube e no Facebook. Sejam muito bem-vindos, vamos fazer o Evangelho completo hoje de novo com a oração inicial. Na sequência, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o capítulo 65, Pedir. E aí, na sequência, depois que a gente ler e explicar, a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui, eu uso a tradução do ID, aqui, do ID, Instituto de Difusão Espírita. Hoje caiu o capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. O item número 4, Realeza de Jesus. Realeza de Jesus. Na sequência, nós vamos fluidificar a água com a oração final. E aí, os mentores vão fluidificar a sua aí na sua casa. Eu não vou benzer nada, hein? Essa história de que o Fábio vai benzer, que o Fábio não vai benzer nada. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, vamos começar o nosso evangelho então. Elevando o nosso pensamento até Jesus, que é isso? É pensar no rosto dele como nós imaginamos que ele seja. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre e doutor Agripino, nosso guia espiritual, cumprimentando o seu Otávio e cumprimentamos a todos os demais. Evocamos também seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos, Senhor Jesus, o pensamento até o Senhor para que a nossa vibração também seja elevada e que possamos ser o menor entrave possível na condução do Evangelho no lar. A sua visita à nossa casa é muito importante e, mesmo não sendo dignos dela, apostamos no acréscimo de sua misericórdia para que possamos, dessa forma, então, poder contar com a sua visita à nossa casa, já que somos mais de 2 reunidos em teu nome. De nossa parte, mestre, nosso pedido é que o Senhor verdadeiramente não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que cada um de nós traz no coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, a vontade de vencer a si mesmo, mesmo que não seja em todo momento, mas que a gente busque isso e com a sua ajuda a gente vai conseguir. No quesito gratidão, as 3 gratidões que sempre falamos, todo começo do Evangelho. Nosso muito obrigado por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Nosso muito obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E também nosso muito obrigado por tudo que efetivamente aconteceu de ruim na última semana, que na realidade a gente sabe que foi aquele alívio, né, por termos passado por mais essa situação constrangedora, seja ela qual foi, e a gente deixou para trás, já foi, já era. Dessa forma, então, mestres, sabedores da sua presença em meio a nós, e com o coração cheio de gratidão por isso, damos por iniciado o nosso Evangelho no lar, reiterando que sejamos o menor entrave possível aos seus ensinamentos, e que assim seja. Bom, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Novo Testamento. O trecho de hoje é uma passagem de Mateus, capítulo 20, versículo 22. E aí é uma passagem que Jesus está falando com a mãe de Tiago e João. Lembra, Tiago e João, filhos de Zebedeu? A mãe do Tiago e do João fez um pedido inusitado a Jesus, e essa é a resposta dele. No versículo que o Emmanuel separou, Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós, mirando para Tiago e João, beber o cálice que estou para beber? Eles responderam: podemos. Só para a gente entender, isso aqui, Jesus estava indo, provavelmente perto da Pérea, indo para Jerusalém, a caminho da Galileia para Jerusalém, numa das últimas vezes, entre 29 e 30 depois de Cristo, uma das últimas subidas de Jesus a Jerusalém, onde é a Jordânia hoje, né? Israel, Jordânia. A mãe de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu, é assim que está escrito lá, a mãe dos filhos de Zebedeu, ela tem uma conversa com Jesus. Eu vou trazer os versículos anteriores para a gente poder
entender. No versículo anterior, no 21 de Mateus 20, e ela lhe perguntou, a mãe dos filhos de Zebedeu, mãe de Tiago e João, ela disse assim para Jesus: ordena que esses meus 2 filhos se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E aí Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. E aí, olhando para Tiago e para João, disse: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Eles disseram: podemos. E aí Jesus continua: bebereis sim o meu cálice, mas daí a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Então, 2 pontos extremamente interessantes. Aqui o pedido de uma mãe que queria privilégios para os filhos, já que eles são seguidores de Jesus, já que eles são apóstolos de Jesus, por que não um se assentar à direita e o outro à esquerda de Jesus? Né, como situação de prestígio. Conheço o cara, sou amigo do cara, por que não, né? Ah, meu sobrenome é famoso, o meu sobrenome é importante no meio espírita, trazendo para a nossa realidade. Eu sou filha, sou filho, sou pai, sou mãe do palestrante A, do palestrante B, do missionário A, do missionário B. Né? Às vezes a gente tem essa confusão, achando que o plano espiritual funciona dessa forma, né? Funciona dessa maneira, né? Ah, quem que morreu ali? Ah, morreu o corpo do Fábio. Tá, não, o Fábio não é ninguém. Então, ele que se vira ali. Não, mas ele é filho do fulano. Ah, tá, então você é filho do fulano, então vamos resgatar, vamos resolver. Sabe, esse tipo de situação não é muito comum, né? A gente imaginar que não seja assim. O mais comum é que as pessoas, infelizmente, imaginam que seja assim. E isso já é uma coisa antiga, né? Já não é uma coisa de agora. A gente vai ver que a mãe do Tiago e do João, 2 apóstolos de Jesus, né, os filhos do trovão, eles iriam beber o cálice de Jesus, ou seja, iam passar por sacrifícios, iam desencarnar, mas conceder essa situação, Jesus fala: ó, quem concede isso ou não é o Pai, não sou eu. Outro ponto, o primeiro ponto é essa coisa do sobrenome, essa coisa do nepotismo, essa coisa de eu conheço fulano, ao fato de eu ser fulano ou cicrano, então me dá privilégios no plano espiritual. Evidentemente que isso não existe, que isso não acontece. O outro ponto é Jesus, o cara que fez tudo que existe na Terra, o espírito mais perfeito que já existiu, né, que encarnou para servir de guia e modelo da humanidade. O sujeito que, quando a Terra nem existia ainda, nem era um planeta ainda, ele já era perfeito, ajudou a resfriar o planeta, ajudou com seu ectoplasma a criar tudo que tem na Terra, responsável por cada um de nós, da evolução de cada um de nós. Sujeito extraordinário, ele vira e fala assim: olha, não sou eu que manda nisso não, quem manda é Deus. Essa ideia que os espíritos superiores têm da importância ser sempre de Deus e não nossa. E às vezes nós temos essa ideia equivocada, né, de achar que nós somos importantes, que nós somos que o Espiritismo sem nós é nulo, que o Espiritismo sem nós não vai acontecer. Quer dizer, são situações que a gente verdadeiramente vê por aí, dessa síndrome da autoimportância exacerbada, como diz a professora Lucilena Galvão, que é o sujeito que se acha demais. A gente encontra isso em todo lugar, né? E sempre existiu. E o cara que poderia ter isso, porque tem evidentemente que tem uma evolução gigantesca, é o cara que poderia se achar o tempo todo, que é Jesus. Nunca se achou, sempre atribuiu tudo a Deus, sempre submisso à vontade de Deus, sempre pacífico, sempre extraordinário. Então a gente começa a perceber que a ostentação, a síndrome da autoimportância exacerbada, o sujeito, ele mais se acha, quanto mais o sujeito se acha, menos evoluído ele é. Dá para inferir isso, dá para nós chegarmos a essa conclusão, entendendo basicamente essa passagem de Mateus no capítulo 20, versículo 22, nessa conversa que aconteceu, provavelmente, repito, na Pérea, entre a Galileia e Jerusalém,
hoje Jordânia, e aí a gente vê que desde a época de Jesus tinha a situação, e antes disso também tinha a situação de privilégio, de querer privilégio, e nós ainda queremos privilégio? Espero que não. Espero que não. Espero que nós já tenhamos entendido isso, né? Lembrando sempre que o nosso evangelho no lar, ele é feito para espíritas, né? Nomeadamente. Então a gente está falando aqui de técnicas e tudo mais. O espiritismo como objetivo de consolador prometido é depois que nós, aprendendo as técnicas, colocamos em prática aquilo que Jesus ensinou e aí auxiliamos as demais pessoas, né? Trazendo a consolação do espiritismo para as outras pessoas. Aí é assim que funciona. Claro que uma palestra aberta a gente vai falar mais dos temas evangélicos, enfim. Então, só para ficar bem situado, caso você esteja vendo pela primeira vez esse nosso Evangelho no Lar, tá bom? Mas vamos lá, o que diz Emmanuel então, no livro Caminho, Verdade e Vida, por que é que ele separou esse versículo? Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Você vê que o Emmanuel encurtou o versículo para pegar essa parte. Não sabeis o que pedis. Vamos ver o que o Emmanuel diz. A maioria das pessoas que creem dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude de filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. A rigor, via de regra, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões, pedinchões, essa palavra é muito engraçada, na vez que eu leio, dou risada. Pedinchões, aqueles que pedem pra caramba, pedinchões inveterados, abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Claro que Jesus incentiva-nos a pedir, seja lá o que for, para Deus. E como ninguém chega a Deus senão por Jesus, então a gente pede para Jesus, a gente faz a oração para Jesus, a gente se dirige a Jesus. E ele incentiva que façamos isso. Incentiva porque é importante, até na frase que ele diz, se pedires um peixe, o Pai não vai dar uma cobra, se pedir pão, o Pai não vai dar uma pedra. Se vós que sois maus conseguem dar boas coisas para os seus filhos, imagina Deus que é bom. Mas é exatamente o contrário também funciona. Se você pedir uma cobra, ele não vai te dar. Não é? Então esse é o ponto. Pede e deixa a cargo de Deus decidir se dá ou não. A revolta que muitos de nós ficamos muitas vezes é por essa rebeldia infantil que nós temos, essa mania de nós acharmos que efetivamente Deus tem que dar aquilo que a gente está pedindo. Via de regra, nós entendemos Deus como um gênio da lâmpada. Lembra da lâmpada de Aladim? Na lâmpada de Aladim você tem que pegar a lâmpada e esfregar.
não é? Aí sai o gênio e você faz o seu pedido. Nós não esfregamos lâmpada porque não temos, mas alguns de nós se ajoelha, alguns de nós faz trocentos Pai Nossos, alguns de nós faz promessa, alguns de nós vai no templo, alguns de nós vai ficar lá de joelho guardando o corpo do Cristo, etc. Vai em procissão, vai em palestra, vai dar passe, enfim, muitos de nós muda a lâmpada de Aladim por outra situação, e essa situação a gente trabalha então como sendo o nosso passaporte para que Deus apareça. Como o Aladim esfrega a lâmpada, aparece o gênio, a gente faz oração, a gente põe o nome no caderno de vibração, a gente trabalha no centro espírita, a gente vai no templo A, no templo B, seja lá onde nós vamos, para pedir, para falar com Deus, falar, ó, estou precisando disso. E esperamos, o pior de tudo é que a gente espera que Deus nos atenda como o gênio do Aladim age. Pois não, amo, o que você deseja? Ah, é isso que você deseja? Então vamos resolver o seu problema. É isso que você precisa? Vamos resolver o seu problema. E se Deus não resolve o nosso problema, imediatamente a gente fica indignado com ele. E aí surgem os ateus de contrariedade, né? Os ateus de moda, aqueles que ateus de revolta, ó, morreu meu filho, morreu minha filha, na realidade morreu o corpo, seu filho, sua filha continua vivo, mas só para colocação, né? Ó, desencarnou um ente querido meu, eu não concordo com isso, então a partir de hoje não acredito mais em Deus, e há uma revolta, né? A dor vai existir, mas a revolta não precisa existir, porque a gente já aprendeu sobre uma série de outras situações, nos outros evangelhos a gente já comentou sobre isso, principalmente sobre planejamento reencarnatório, que ajuda muito nós entendermos exatamente o que acontece. Então, pedir a Deus nós devemos pedir, seja lá o que for, mas precisamos ter a sagacidade, a inteligência, ter a capacidade de entender que virá aquilo que nos for útil. Mas Emmanuel diz que, mesmo se nós, quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito, pedinchões inveterados abandonam na maior parte das vezes o traçado reto de suas vidas em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai, tanto reclamam que lhe é concedida a experiência desejada. E aí sobrevém desastres, surgem dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Mesmo sendo para o nosso... Mesmo que não seja para o nosso adiantamento espiritual, como um pai amoroso, Deus concede aquilo que a gente está pedindo, que sabendo que não vai ser bom para a gente, mas é uma lição que nós precisamos aprender. Sabe aquela criança que diz assim, eu quero um sorvete. E você vai e dá o sorvete. Aí ele fala, eu quero mais sorvete. Aí você vai e dá o sorvete. Aí ele fala, eu quero mais sorvete. Você fala, tá bom, né? Já tomou. Não, mas eu quero, por favor, tá delicioso. Eu quero, não faz isso comigo, eu preciso e tal. Aí a gente fica com dó. Sabe que vai dar dor de barriga, mas a gente dá um sorvete. E aí dá dor de barriga. E aí a gente vai e chega para a criança e fala, sabe por que você está com essa dor de barriga? Você está com essa dor de barriga porque ontem, quando eu falei assim. Porque no caso de Deus, Deus sabe que nós somos espíritos imortais. Deus sabe que nós temos muitas encarnações para frente até atingirmos a perfeição. Deus sabe das nossas imperfeições e daquilo tudo que a gente fez no passado, conhece cada coisa. E Deus não vai ficar com remorso se por um acaso Ele não der alguma coisa para nós hoje e amanhã depois a gente desencarna. O que eu quero dizer com isso? Da prudência que nós devemos ter em muitas situações, e essa é uma delas que nós precisamos ter prudência. Qual é a certeza que você tem, que eu tenho, que nós temos,
que amanhã todos estaremos vivos. Quem tem essa certeza? Quem pode dizer, não, eu tenho certeza que eu vou estar? Quem pode ter isso? Ninguém tem. Qualquer pessoa em sã consciência que conheça um pouquinho da vida, sabe que esse sopro que nós temos de vida aqui pode se extinguir a qualquer instante. A qualquer instante. Então, será que vale a pena certas criancices? Será que vale a pena certas puerilidades? Será que vale a pena certos excessos de preciosismo? Será que vale a pena o exacerbado desejo, o desejo gigantesco de ter poder sobre a vida de outra pessoa? Esse é um ponto extremamente interessante a se analisar. A mãe de João e Tiago achou que tinha o direito de chegar para Jesus e falar assim, olha, então, põe uma direita e uma esquerda aí, seu. Que mãe que não vai querer o melhor para o seu filho que esteja ao lado do cara, né, do Messias, que era como imaginavam que Jesus fosse. O ser mais perfeito que já habitou a terra para servir de guia e modelo da humanidade. Quem que não quereria que os seus filhos estivessem uma direita e uma esquerda, que estivesse, ou seja, no paraíso junto com o cara? Lógico que ela quer. Quem não quereria? Agora, o merecimento para isso, como é que está? É esse o ponto. É esse o ponto. E Jesus, no seu auge, Jesus é o ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade. Ele não chega e fala assim, ó, eu que determino, hein? Ô mulher, você não vem aqui encher minhas paciências não, porque quem manda sou eu. Eu que vou decidir quem que eu ponho à direita e quem que eu ponho à esquerda. Não, ele falou, ó, quem decide é o Pai, ele que vai decidir. É de acordo com o mérito de cada um. Depois ele até fez uma pegadinha com o Tiago e com o João, né? E pôs eles para trabalhar duro, e depois ainda os chamou de filhos do trovão e tudo mais, para eles aprenderem a lição de que aquele que quer ser o melhor, aquele que quer estar ao lado do Cristo, tem que ser o que serve. Tem que ser o que serve. Não é? Falando inclusive na realeza de Jesus, que é o nosso item do capítulo 2, o meu reino não é desse mundo, essa forma do Kardec ver é muito interessante, porque o Kardec faz a gente raciocinar, faz a gente raciocinar, isso é muito importante. E ele começa aqui com uma pergunta. O reino de Jesus não é desse mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias qualquer que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. O rei disso, o rei daquilo, o rei do futebol, o rei dos filmes de ação, o rei do carnaval, o rei disso, o rei daquilo outro, sabe? Porque é o principal, é aquele que se destacou de alguma forma, né, perante os demais. É isso que o Kardec está querendo dizer aqui. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que a daquele que leva o diadema, que leva a coroa. Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Esse título de rei de algo
ele é muito mais importante do que efetivamente a coroa, que pode ser facilmente tirada. Quer dizer, um rei pode ser deposto. Agora, um rei de um país pode ser deposto. Agora, o rei de uma situação, só se surgir alguém muito melhor que ele, e depois que se atinge esse título, via de regra, não se perde mais, né? É o que normalmente isso acontece. Então, essa realeza, essa ideia de importância é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela está sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. Quantos reis que a gente fala que ele não prestou, né? De jeito nenhum. Não prestou ele, não prestou o filho dele, não prestou o neto dele, não prestava ninguém daquela situação, mas eram reis. Enquanto que o rei daquilo, o rei dos filósofos, por exemplo, é algo que não se perde, passa por gerações. A realeza terrestre acaba com a vida, a realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: Eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Essa ponderação de Kardec, ela tem como principal objetivo fazer-nos raciocinar. Nós vamos encontrar muitos trechos no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec vai nos induzir a pensar. E por mais que ele seja o bom senso encarnado, como disse Camille Flammarion no momento do sepultamento do seu corpo, por mais que ele seja o bom senso encarnado, ele não induz o pensamento, ele induz a gente a pensar. Ele não dá pronto para você, para mim, olha, pensa desse jeito, raciocina dessa forma. Ele dá condições para que você e eu, para que nós raciocinemos. E ainda pondera no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo a frase que algumas traduções colocam na capa do Evangelho: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É um convite claro ao raciocínio, a pensar, a tirar conclusões, a receber informações, a buscar dentro daquilo que se convencionou chamar de bom senso, como agir. Então é um convite para que você, para que eu, para que nós pensemos por nós mesmos. E isso vai ser muito difícil daqui para frente. Hoje é dia 28 de janeiro de 2026, que a gente está gravando o Evangelho, só para situar. Vai ser muito complicado pensar com as próprias ideias, com tanta inteligência artificial, com tanta notícia falsa, com tanta gente ruim criando conteúdo para fazer você de massa de manobra. O Espiritismo não tem essa característica. O Espiritismo, para você, para mim, para nós, não é a diretriz de como eu devo agir. Em nenhuma obra básica nós vamos encontrar Kardec falando: você tem que ser assim, você tem que pensar dessa forma, você tem que agir assim. No livro Conduta Espírita, de André Luiz por Chico Xavier, nós vamos ver um monte de situações que eu chamaria de conselhos. Olha, o espírita é assim que age, mas você é livre para agir diferente se você quiser. Porque nós precisamos saber como agir, nós precisamos saber qual é o objetivo a atingir, nós precisamos entender onde nós precisamos chegar, para que cada um, com o esforço próprio, dentro das próprias capacidades e principalmente dentro da evolução que lhe cabe, que lhe é peculiar, que lhe é característica, evoluir até aonde alcança. Mas eu tenho que saber aonde chegar. Então eu tenho que saber como que o espírita se comporta. O espírita se comporta dessa forma. Beleza, então eu vou me esforçar para ser dessa maneira. Se eu quiser. Porque eu posso não querer.
E tudo bem se eu não quiser, mas que eu saiba que eu vou arcar com as consequências. Esse é um ponto extremamente interessante. Não há mais fogo do inferno, não há mais choro e ranger de dentes, não há mármore do inferno, não há limbo, não há lugar nenhum que você vai ter sofrimento eterno. O que existe é responsabilidade por atos. Então, você agiu dessa forma, isso tem uma consequência. Isso tem uma consequência. Para toda atitude nossa tem uma consequência. Essa atitude é edificante, tem uma consequência. Essa atitude não é edificante, tem uma consequência. Porque os nossos atos têm uma consequência. E como diz o professor Mário Sérgio Cortella, toda escolha implica perda. Então nós precisamos, quando eu escolho uma coisa, eu perco a outra, não é assim? Então toda escolha implica perda. Então eu preciso começar a buscar a menor perda, ou perder aquilo que não me faz falta. E começar a fazer as boas escolhas. Uma boa escolha é saber pedir, pedir direito, pedir a Deus e entender que receberemos de acordo com as nossas possibilidades, capacidades, merecimento, e desde que aquilo nos faça bem. Podemos insistir? Podemos insistir, sem problema nenhum. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. E aí a gente reclama, a gente passa por situações que a gente reclama o que está acontecendo, mas nós pedimos, imploramos e praticamente obrigamos Deus a nos conceder aquilo que nós precisávamos, justamente pelo carinho que Ele tem para conosco. Semelhantemente àquilo que a gente faz para um filho que está pedindo insistentemente alguma coisa. Por mais que a gente saiba que não vai ser legal, a gente acaba concedendo para que haja uma lição lá na frente. Isso é importante, muito importante dizer. O amor, ele é revestido de várias facetas, isso é importante. Às vezes um filho pede tanto uma situação que você permite, sabendo que vai dar problema, sabendo que vai dar um BO lá na frente, sabendo que vai ter uma série de consequências ruins, vamos dizer, vai haver desastre, vai haver dores, vai haver o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres, vai acontecer tudo isso, vai ocorrer tudo isso, a gente está vendo que isso vai acontecer, a gente está sabendo que isso vai acontecer, a gente está sentindo que isso vai acontecer, no entanto, porém, contudo, todavia, a gente permite que os nossos filhos passem por isso, para que eles percebam o equívoco que estão cometendo. Cabe a nós pais, então, recebermos de volta esses filhos quando a dor lhes bater na porta. Dá vontade? Não dá. Dá vontade de deixar para lá. Mas o amor é assim. Essa história que eu vou contar, ela é simples de tudo e é batida, batida, batida. Parece aquelas frases feitas de palestrante, mas é um negócio bacaninha para nós pensarmos. Porque muitos de nós, às vezes, erra onde se situar. A história do sábio, do discípulo que caminhavam às margens do rio Gandhi. E na marola do rio, um escorpião foi pego e não consegue sair, está ali se afogando. O mestre vai lá, coloca a mão, pega o escorpião e vai levar para as pedras. Quando está chegando nas pedras, o escorpião ferrou a mão dele. Aquela dor forte, aquela coisa toda que se sabe, etc, etc. Como era um escorpião grande, então só teve dor, não tinha possibilidade de morrer. Depois de um certo tempo, estão mestre e discípulos caminhando, outra vez a situação se repete, não necessariamente com o mesmo escorpião, porque esse deve ter aprendido, agora era outro. O mestre vai lá, coloca a mão, pega o escorpião, quando vai colocar na pedra, o escorpião ferrou a mão dele, outra vez dores, outra vez dificuldades e tudo mais, e o discípulo fica olhando aquilo indignado, ele fala, pô, eu que sou o discípulo, eu sabia que isso ia acontecer, eu que sou o aprendiz, eu estou numa situação de entender que isso iria acontecer. Isso iria acontecer, de uma forma ou de outra. Estava na cara que isso ia acontecer. E o mestre, então, continua pacificamente, até que o discípulo chega para ele e fala assim, mestre,
desculpa falar, mas até eu que sou discípulo sabia que o escorpião ia fazer isso com o Senhor. O Senhor já tinha passado por isso. Por que é que o Senhor foi lá e insistiu nessa situação? E o mestre diz, porque a natureza do escorpião é ferroar, a minha é salvar. E eu não vou mudar a minha natureza por conta da natureza da outra pessoa. Aí nós precisamos ver onde que nós estamos situados. E por mais que seja extremamente simplória a historinha, que pareça aquelas histórias que palestrante, que coach dá, né? Que passa e faz aquela cara de oh, você viu que moral da história bonita que estamos passando, sabe? Não é para isso. O objetivo é quem eu sou nas situações da vida. Eu sou o escorpião que, por mais que me auxiliem, eu sou da natureza de pagar com a ingratidão, eu sou da natureza de achar que é obrigação me salvar e aí da minha natureza vou lá e ferrou. Será que nas ocasiões da vida eu sou como o sábio que, independentemente de saber que a natureza do outro é de ferroar, é de pagar com ingratidão, ele está ali para servir porque a sua natureza é de servir, de ajudar, de resolver, de auxiliar de alguma forma? Então esse é o ponto. Ou nós somos como o discípulo sabe tudo, o cara que, nossa, né? Pô, o mestre fez isso, pô, mas será que ele não sabia que seria assim? E muitos de nós, às vezes, até nos julgamos superiores a Jesus e não agimos como ele, porque achamos que Jesus foi bobo de agir daquela forma. Falar, Jesus fez isso, mas eu não levo desaforo para casa. Jesus falou para dar outra face, mas que isso, rapaz, eu não levo desaforo para casa, não, você está louco? Entendendo que nós somos superiores, né, querendo chamar a atenção do mestre, será que nós não estamos nessa situação? Então, é uma historinha simplesinha, é até um papo de coach, eu entendo, mas é para nós nos situarmos. Como que nós somos? Né? Porque muito provavelmente, é uma historinha, né? Não quer dizer que necessariamente aconteceu, porque tem uma moral bacana, mas já que é uma historinha, então vamos colocar. Será que naquele momento em que o escorpião estava passando por aquela situação, será que ele não pediu ajuda? Oh, meu Deus, me socorre. Já que estamos parafraseando que pode ser, né, podemos ser nós o escorpião, né? Então será que a gente não fica se debatendo na marola do rio e oh meu Deus me ajuda, oh meu Deus me ajuda, oh meu Deus me ajuda, e quando chega a ajuda a gente paga com a ingratidão? Eu pedi, Deus atendeu, e o que eu fiz com aquela dádiva, com aquele auxílio que Deus me deu? O que é que eu fiz com aquilo? Eu paguei com a ingratidão? Se nós formos o sábio, nós chegamos lá, salvamos alguém, essa pessoa nos paga com ingratidão, eu vou olhar e falar, oh Deus, aí ó, você fala pra gente ser bom e tudo mais, eu fiz, olha o que aconteceu. Oh, sacanagem, eu também não ajudo mais ninguém. Não ajudo mais ninguém. E esse negócio de oferecer outra face, de ajudar, e não dá certo esse negócio não. Pedir a chance de trabalhar, pedir a chance de ser útil na seara do Cristo. Toda oração que eu fazia, eu quero ser útil, eu quero ajudar na oportunidade que eu tenho de ajudar. A primeira ingratidão que eu recebo, já viro para Deus e falo, ô louco, cara, tô aqui te ajudando, trabalhando para você, e você deixou acontecer um negócio desse aí? Não, né? Será que a gente age assim? Ou será que a gente age como discípulo? Oh meu Deus, me ajuda a encontrar alguém que me ensine o caminho, me ajude a encontrar alguém que me ajude a desenvolver as minhas capacidades, que me ajude a ter a oportunidade de conhecer a sabedoria. Aí eu conheço, aí eu me aproximo de alguém, mas eu quero fazer do meu jeito, eu não quero fazer do jeito que foi ensinado. Muitos de nós buscamos isso, pedimos isso a Deus, o Espiritismo está aí, cai na nossa frente, cai na nossa vida,
com tudo pronto para eu simplesmente pegar aquilo e transformar a minha vida, ser um discípulo mesmo, né? Buscar de toda forma essa sabedoria, esse conhecimento para colocar em prática e, como discípulo do aprendizado do Evangelho, em breve ser também um mestre de difusão desse mesmo Evangelho, mas eu quero fazer do meu jeito, eu gosto mais assim, eu entendo que não é desse jeito, né? Porque a gente precisa dar uma mexidinha aqui. Muitos de nós não somos assim. A gente pede a oportunidade de fazer o bem, pede a oportunidade de acertar, de fazer o bem para o próximo, de ser útil, de que a sabedoria chegue até nós, né? Que o amor de Jesus chegue até nós. Aí ele vem em forma de, por exemplo, em forma de um livro desse, Evangelho segundo o Espiritismo. E nós não lemos ele inteiro. Não estudamos ele inteiro. Vem em forma do Livro dos Espíritos, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu acho mais legal. Porque do jeito que o Espiritismo faz é muito complicado, né? Eu quero fazer do meu jeito é melhor. Porque quando eu estava na religião tal, tinha uns negócios bacanas lá, cara. Eu acho que o Espiritismo está meio atrasado. Tem que ser mais ou menos como acontecia lá, né? É o discípulo que acha que o mestre é tolo de salvar, na historinha do escorpião. Então esse é um ponto extremamente interessante para nós analisarmos. Uma historinha simples, que tem a ver com o pedido de cada um. Pedimos socorro quando estamos pegos na marola do rio e precisamos que nos salvem. Pedimos oportunidade de trabalho, pedimos oportunidade de ser úteis, pedimos oportunidade de colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. E quando pica um ferrou na nossa mão, a gente fica todo irritadinho. Pedimos sabedoria, pedimos conhecimento, pedimos oportunidade a Deus de aprender, de sair daquela situação que nós nos encontramos, da ignorância. Temos 5 livros extraordinários: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, que está tudo aí à nossa disposição. Na internet tem de graça esses livros para quem quiser, de graça, você não precisa comprar. Nos centros espíritas é preço de custo, é muito baratinho. Mas se não dá para comprar, se você está me vendo, você tem internet. E se você tem internet, você pode baixar esses livros e ler. Tem médium que nunca leu o Livro dos Médiuns. É um absurdo um negócio desse. É inconcebível. Inconcebível. Pediu a oportunidade, implorou pela oportunidade de vir médium. Veio médium. Aí tem um manual de instruções de como ser médium, chamado Livro dos Médiuns, e a pessoa não lê. Porque acha legal fazer do seu jeito. Porque acha bacana fazer do seu jeito. Então é o discípulo do sábio que acha que sabe mais que o sábio. Não sabeis o que pedis, disse Jesus. E a gente não sabe mesmo, né? E a gente não sabe mesmo. A gente não sabia. A gente não sabia, agora a gente sabe. Agora a gente sabe. Eu acho. É isso. Vamos para a finalização do nosso Evangelho, com a fluidificação da água. A minha está aqui, a sua está aí. É a oração final, que a gente já pede também a fluidificação da água. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais citados e não citados que estiveram na nossa casa, nosso guia espiritual, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho.
Muito obrigado, mestre querido, pelo aprendizado, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela insistência para que aprendamos, muito obrigado por nos conceder aquilo que a gente pede, mesmo que às vezes seja algo que não vai fazer muito bem para a gente, né? Mas obrigado por isso também, muito obrigado pelas negativas diante daquilo que a gente pede, quando o Senhor percebe que efetivamente vai ser desagradável, é ruim para nós. Então, muito obrigado por isso também. No quesito pedidos, temos mais um para finalizar, que o Senhor auxilie na fluidificação final da água, já foi feita, agora só com a nossa parte material, nossa parte magnética, que vamos doar agora. E falando nisso, então, cada um de nós agora faz o seu pedido pessoal acerca de quem a gente acha que essa água pode ser um remédio extraordinário, tanto para o corpo físico quanto para o corpo espiritual. É isso, mestre. Muito antes da gente pedir, a gente sabe que o senhor já entendeu, mas pelo nosso livre-arbítrio, o senhor precisa esperar a gente pedir, então está pedido. Está pedido. Tomara que seja um pedido que a gente saiba o que está pedindo, né? E que seja um pedido plausível. E que esse auxílio que nós pedimos ao Senhor, que essa água possa ser o melhor possível dentro daquilo que a pessoa necessita, né? Ou até meio dentro daquela nossa vontadezinha, né? Pedimos ajuda para que seja da melhor forma possível. É isso. Beijo no coração, mestre, todos os mentores, todos os amigos que aqui estiveram. E até a próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja. Para você que esteve conosco até agora, um beijo enorme no seu coração. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Domingo tem ao vivo bate-papo sobre Espiritismo 10 da manhã. O Evangelho na próxima quarta, se Deus quiser. Tchau.